Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro Pisa, diretor executivo da Solve, e estou aqui hoje para falar sobre o pilar de otimização de custos do Well Architected Framework da AWS. Gostaria de agradecer a participação de todos e pedir que quem estiver online, por favor, coloque seu nome e a cidade onde está falando no chat. Essa apresentação é gravada, mas eu estou aqui hoje, ao vivo, no chat para responder qualquer dúvida que você tenha ao longo da apresentação. Nós colocamos também na descrição do vídeo conteúdo muito relevante para que você possa entender melhor o conteúdo que vai ser passado aqui e conseguir compreender de maneira mais ampla o Well Architected Framework. Se você não segue o canal da Solving, pode seguir no botão aqui embaixo e curta também esse vídeo. Falando sobre o pilar de Well Architected, mas primeiro vamos conhecer um pouco mais sobre a Solving. A Solving foi criada para projetar, desenvolver e implantar soluções completas e seguras de computação em nuvem e Big Data, entendendo a fundo os desafios dos nossos clientes, investindo sempre na qualificação dos nossos colaboradores. A gente leva tão a fundo a qualificação dos colaboradores que hoje nós já temos mais de 15 certificações e 30 acreditações da AWS. Somos parceiros Advanced e estamos aqui para falar um pouco sobre a nossa experiência com o Well Architected. Vamos conhecer um pouco sobre o framework. Primeiro é importante a gente entender que o framework ele é um conjunto de boas práticas. Ele é um conjunto de orientações em alto nível e boas práticas que nos ajudam a construir e manter aplicações seguras, confiáveis, performáticas, otimizadas em custos, operacionalmente excelentes na nuvem da AWS. Então muita gente, quando a gente começa a falar sobre o Well Architected, pensa que é um conjunto de arquiteturas. Eu devo colocar o meu servidor assim, fazer meu banco de dados dessa maneira. Ele não é isso. Ele é um conjunto de princípios que nos ajuda a construir melhores soluções. E esses princípios eles foram definidos e melhor entendidos com a experiência de mais de 10 anos da AWS no apoio de centenas e milhares de workloads, né, e aplicações. Quando a gente fala de workload, a gente está falando de uma aplicação dentro de um ambiente. E é a isso que a gente vai fazer a avaliação. Como tudo na nuvem da Amazon, o Well Architected Framework também é atualizado constantemente. Recentemente, em abril, saiu uma novidade, saiu uma especialização do framework para tratar sobre ambientes de machine learning. Então é importante a gente estar sempre atento, porque ele está sempre evoluindo conforme a AWS vai aprendendo com os ambientes dos clientes. E ele foi criado com o objetivo de promover uma melhoria constante no ambiente das nossas aplicações. O nosso principal foco quando a gente está olhando para avaliar um ambiente, para entender um ambiente, através do olhar do Well Architected Framework, é que a gente foca em obter mais informações sobre os processos de negócios do cliente com o objetivo de fazer recomendações. E essas recomendações elas focam em 4 grandes focos, 4 grandes grupos. 1. Minimizar falhas de sistemas e custos operacionais, prover orientações de boas práticas, realizar um aprofundamento nos processos de negócios e de infraestrutura, de maneira que a gente possa entregar melhor a proposta de valor da computação em nuvem. E quando a gente fala sobre princípios, que o Well Architected ele não é um conjunto de arquiteturas, ele não é um conjunto de arquiteturas, é importante a gente olhar para os princípios gerais. Então, todo o framework ele foi criado e norteado em cima de alguns princípios gerais. O primeiro deles é a gente parar de adivinhar a capacidade necessária para os nossos servidores. Então é muito comum, quando a gente tem um ambiente de um data center tradicional, ou quando a gente compra um servidor para colocar dentro de casa, a gente precisa definir qual é o tamanho que aquele servidor vai ter por 1 ano, 2 anos, às vezes por 5 anos. Isso é realmente um jogo de adivinhação, muitas vezes. Então, quando a gente vai para a nuvem, o principal objetivo é a gente parar de fazer isso. A gente tem que entender qual é a nossa necessidade atual e ter capacidade computacional para aquele item, né, para aquela necessidade, para aquela demanda atual da nossa aplicação. E isso permite que a gente possa testar os nossos sistemas em escala de produção. Para testar em escala de produção usando um ambiente semelhante à produção, um volume semelhante à produção, tamanho de servidor semelhante à produção. Porque a gente pode criar esse ambiente e logo depois do teste desligá-lo totalmente ou até removê-lo totalmente. E o que facilita muito a fazer isso é que a gente tenha o nosso ambiente totalmente automatizado. Porque na hora que a gente automatiza o ambiente é muito mais fácil experimentar.
a dor de recriar aquele ambiente inteiro é muito simples, a gente só precisa executar o script e deixar ele acontecer. Dessa forma, se a gente constrói a nossa arquitetura automatizada e consegue testar e medir esses testes em escala de produção, a nossa arquitetura ela vai poder evoluir sempre. Então, é fundamental quando a gente constrói uma arquitetura, a gente ter um olhar de que a gente consegue construir uma arquitetura modular, uma arquitetura com elementos que a gente possa ir lá e substituir um determinado elemento sem ter que mexer na aplicação toda. A gente vai ver que isso é um ponto bem relevante, até para a gente poder economizar custos na nuvem. Se a gente consegue evoluir, se a gente quer evoluir a nossa arquitetura, consegue testar e tem um ambiente automatizado, a gente vai conseguir tomar as decisões de arquitetura baseada em dados. Não é mais porque eu acho ou porque alguém falou que é melhor usar esse ou aquele banco de dados. A gente consegue testar as duas opções, olhar em escala de produção, medir e ver qual que vai atender melhor aos nossos requisitos. Então a gente vai conseguir ter sempre uma arquitetura que essa decisão de utilizar aquela arquitetura foi tomada baseada em dados. E na medida que a gente vai testando, a gente vai melhorando essa nossa arquitetura, sempre através de simulações. É sempre bom a gente simular eventos de problema, eventos de incidente, uns eventos inesperados na nossa arquitetura e entender como que ele vai funcionar dentro da arquitetura. Isso a gente leva todos esses princípios gerais para todo o framework. Em geral, a gente escuta que o framework ele é dividido em 5 pilares. E é importante a gente ter na nossa cabeça todos esses princípios que eu acabei de falar ao longo dos 5 pilares. E o que são os pilares? O primeiro pilar que a gente tem aqui é o de excelência operacional. Então, quando a gente fala que uma arquitetura ela é operacionalmente excelente, significa que ela tem a habilidade de executar e monitorar os sistemas, para que ela possa entregar valor ao negócio e continuamente melhorar processos de suporte. Então, se a nossa equipe constrói uma arquitetura olhando para uma operação excelente, a gente vai conseguir facilmente melhorar os nossos procedimentos de suporte, os procedimentos de aplicação, monitorar a aplicação e entender o que está acontecendo. O segundo grande pilar é o pilar da segurança. Uma arquitetura bem segura, ela é capaz de proteger a informação, os sistemas e os ativos também enquanto ela entrega valor de negócio através da análise de riscos e de estratégias de mitigação. O terceiro pilar é o pilar da confiabilidade, resiliência, reliability em inglês. Significa que o nosso sistema ele funciona e ele vai continuar funcionando, se recuperando de eventuais falhas. E o usuário não vai perceber essa falha. Então, significa que é uma habilidade do sistema de se recuperar facilmente tanto de falhas de infraestrutura quanto de falhas de aplicação e dinamicamente adquirir recursos de computação para que ela possa acompanhar uma demanda. Então, na hora que a gente coloca mais servidores para acompanhar uma demanda crescente, a gente está falando de confiabilidade. A gente está falando de disponibilidade do nosso sistema, não importa qual é a escala que a gente precise dele. Então a gente também fala sobre confiabilidade quando a gente vai mitigar falhas de erros de configuração, intermitências de rede e tudo mais. Quarto pilar é a eficiência em performance. Então quando a gente fala de uma performance eficiente, a gente está falando da habilidade de usar recursos de computação eficientemente para alcançar os requisitos do sistema e também manter essa eficiência conforme a aplicação cresce, conforme a demanda cresce. E é muito importante, a gente não está falando do melhor desempenho possível. A gente está falando de ser eficiente no desempenho. Porque melhor desempenho possível, a gente pode botar o melhor disco, o servidor mais potente, usar o data center mais próximo do usuário, só que isso vai ter uma série de outros impactos. Então, quando a gente fala em ser eficiente, é a gente entregar o melhor desempenho do ponto de vista que o negócio precisa. E por último, mas não menos importante, inclusive é o nosso tema aqui hoje, a gente vai falar sobre o pilar de otimização de custos, que visa entregar na nossa arquitetura a habilidade de executar os sistemas no melhor custo possível, com a melhor entrega de valor ao preço mais acessível. A gente nunca fala sobre reduzir custos. Reduzir custo na nuvem é muito fácil. Como a gente tem um modelo de pagamento de pagar somente pelo que a gente usa, basta a gente reduzir os nossos servidores, desligar servidores, que a gente vai reduzir os nossos custos na nuvem. Mas talvez não seja isso que a gente precisa no nosso negócio.
Então, quando a gente fala de otimização de custo, a gente está falando sobre a capacidade de evitar desperdício, a capacidade de pagar somente aquilo que a gente tem que pagar para ter cada um dos nossos ambientes o mais performático possível. E agora entrando um pouco mais a fundo no pilar de otimização de custos, eu acho que vale a gente começar entendendo qual é o conceito-chave desse pilar. Então, a gente busca aqui maximizar o valor para o negócio. Então, a gente não vai falar só de reduzir custo, a gente vai entender como que a gente consegue maximizar o valor para o negócio. Ou seja, a gente analisar a habilidade daquele ambiente ou daquela equipe de evitar ou eliminar custos desnecessários e recursos mal aproveitados, para que a gente possa pagar, sim, porque a gente precisa do ambiente, mas pagar somente por aquilo que a gente precisa. Tá? E para a gente conseguir fazer isso, né, eu acho que é legal a gente sempre ter em mente a definição. Essa definição foi retirada do white paper do pilar de otimização de custo, que está aqui na descrição do nosso vídeo, assim como o framework como um todo a gente também colocou na descrição do vídeo, vocês podem consultar o link logo abaixo aqui. Mas é interessante a gente olhar, né? O que é otimização de custo? A otimização de custo é um processo contínuo de refinamento e aperfeiçoamento de um sistema por todo o seu ciclo de vida. Né? De uma maneira mais informal, tem gente que diz que custo é igual unha, a gente tem que estar o tempo todo cortando. Mas nesse caso, a gente fala que é otimizar o custo, ou seja, novos serviços vão sair na nuvem, novos requisitos vão existir na nossa aplicação e a gente precisa evoluir o processo de otimização de custos de acordo com essas coisas. E quando a gente fala em otimizar custo, a gente está falando de basicamente 5 princípios. Então, a gente falou sobre aqueles 6 princípios do framework como um todo, parar de imaginar e adivinhar gasto, testar a nossa aplicação em escala, por exemplo, a gente automatizar o nosso ambiente e a gente conseguir ter mais informações, tomar decisões baseadas em dados para que a nossa arquitetura possa evoluir e que a gente possa também simular eventos em produção para que a gente possa saber o que fazer. Então esses foram os 6 princípios gerais do framework. Mas aqui, no pilar de otimização de custos, a gente tem outros 5 princípios que são fundamentais a gente incluir na nossa arquitetura para que a gente possa tê-la otimizada em custo. Primeiro, adotar um modelo de consumo. Adotar serviços que cobrem apenas pelo aquele que a gente realmente utiliza. Então a gente usar um serviço que vai ficar cobrando o tempo todo, por exemplo, sem que a gente utilize, talvez não seja a melhor forma. Talvez exista uma forma da gente montar a nossa aplicação de maneira a pagar somente quando a gente precisa daquele recurso. A nuvem pode permitir isso para a gente. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é que a gente possa analisar e classificar os nossos dados. Se a gente mensura cada gasto e consegue atribuir a cada um dos recursos, a cada um dos ambientes, a cada uma das aplicações, a um centro de custo, depende como a empresa estrutura isso. Mas se a gente consegue medir e classificar os gastos, a gente vai conseguir entender e conhecer aquilo, para que a gente possa conhecer e medir a eficiência. Então a gente vai conseguir entender, por exemplo, quanto custa aquele ambiente, ou avaliar por processo de negócio, quanto está me custando um ambiente por usuário, qual é a eficiência desse ambiente, será que eu consigo ao longo do ciclo de vida da minha aplicação ter mais usuários, ter mais processos, ter mais vendas na minha aplicação e a gente conseguir otimizar o custo dessa maneira, a gente conseguir melhorar o custo. E uma coisa que ajuda muito a gente a melhorar o custo da nossa aplicação é utilizar serviço gerenciado. Mesmo que às vezes isso represente um maior valor na fatura da nuvem. E eu já tive essa discussão várias vezes com diversos clientes e todas as vezes que a gente botou na ponta do lápis e analisou, valia mais a pena usar o recurso gerenciado. O que é um serviço gerenciado? Só para isso ficar mais claro para vocês. Né? A gente pode, por exemplo, usar um banco de dados. A gente pode subir um servidor na nuvem e instalar um banco de dados lá, por exemplo, um MySQL ou um SQL Server. A gente pode instalar esse serviço lá dentro. E a nuvem da Amazon ela também oferece um outro serviço, que é o RDS, o Amazon Relational Database Service. Esse serviço do RDS, ele permite que a gente suba também uma SQL que funcione em um servidor, por exemplo. Mas esse servidor é totalmente gerenciado pela AWS. Isso representa significativamente
menos custo total de operação. A gente vai ver melhor como isso se aplica. E a gente consegue economizar também na operação do data center, porque conforme a nuvem ela vai evoluindo, novos serviços vão entrando, a escala da nuvem também vai crescendo, e a gente pode se beneficiar dessa escala, principalmente através de redução de custos que a nuvem da Amazon já ofereceu mais de 70 vezes ao longo desses 14 anos de existência. E como que a gente faz isso? Né? Como que a gente adota esses 5 princípios dentro da nossa arquitetura? Então, no pilar de otimização de custos, a gente tem 4 focos principais de atuação. O primeiro deles é a gente conseguir utilizar recursos com bom custo-benefício, a gente consiga utilizar adequadamente os recursos. Então, por exemplo, a gente pode ter um servidor lá que já está muito antigo, um servidor que é de uma geração antiga de máquina, que já custa mais, já tem uma relação custo-benefício ruim. Se a gente utiliza servidores sempre novos, de última geração, a gente vai ter uma relação custo-benefício melhor. Um outro foco é a gente atuar na oferta dos recursos. A gente adequar a nossa oferta de recursos à nossa demanda, ou seja, a gente ter exatamente a quantidade de máquinas ou a quantidade de recursos computacionais adequada à quantidade de servidores, de usuários e processos de negócio que estão acontecendo naquele momento no nosso sistema. Só que para a gente conseguir fazer isso bem, a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa medir e classificar os nossos gastos. Então, o terceiro foco de atuação é a gente ter conhecimento sobre esses gastos, para que a gente possa, no quarto foco, otimizar ao longo do tempo o nosso consumo e os nossos custos na AWS. E agora vamos entender cada um desses focos, como que eles atuam e quais são as atividades chaves, né? Porque às vezes a gente fica pensando, beleza, eu preciso fazer isso, mas tá, e aí? O que eu faço? Vamos ver. Então, utilizar recursos com bom custo-benefício, né? Nosso primeiro foco de atuação. A ideia é que a gente possa utilizar recursos e configurações apropriadas. E aí a gente tem 6 áreas de atuações principais. A primeira é a gente provisionar os recursos necessários atualmente. A gente pode ter um olhar no futuro, mas provisionar apenas o necessário agora. E uma ferramenta que ajuda muito a gente a fazer isso é o auto-scaling, por exemplo, que ele permite que a gente cresça a quantidade de servidores ou de recursos conforme a demanda cresce. Um outro é a gente adequar o tamanho do recurso ao menor possível desde que atenda aos requisitos, né? Por exemplo, a gente selecionar o tipo, a família, o tamanho da nossa instância EC2 adequada para a nossa aplicação. Medir também entender, a nossa aplicação precisa de mais memória, mais processamento, mais velocidade de disco. Então, de acordo com a característica que é o primeiro gargalo da nossa aplicação, a gente pode escolher o tipo de servidor mais adequado para a nossa solução. E sempre usar dados para isso. Como a gente falou, medir ali o quanto a nossa aplicação está utilizando é importante para que a gente consiga entender e, inclusive, definir as nossas opções de compra. A nuvem da Amazon oferece 3 principais formas. A gente pode comprar servidores sob demanda, a gente pode fazer reserva de máquina, onde a gente avisa para a Amazon, por exemplo, AWS, eu vou usar esse servidor aqui por um ano inteiro. Então você me dá um desconto sobre isso e eu vou pagar esse servidor. São as reservas de máquina e agora com o Savings Plan são reservas de custo, reservas de recursos de computação. A gente pode também, para máquinas de processamento, por exemplo, em batch, processamento em background, usar máquinas do tipo Spot, que chegam a trazer 80% de redução de custo. Uma outra coisa que é bem interessante é a gente otimizar com base em geografia. Então, se a gente de repente descentraliza a entrega de conteúdo do nosso sistema, a gente vai conseguir ter o dado próximo do usuário, mas principalmente a gente vai conseguir ter cache lá na origem, diminuindo, por exemplo, se a gente tem uma requisição que vai ser chamada várias vezes para baixar, por exemplo, uma mesma imagem ou um mesmo vídeo, se a gente usa uma CDN, a gente pode entregar para o usuário diretamente lá da borda. Então a gente evita consulta ao banco de dados, processamento no nosso servidor, porque a gente pode ter um recurso mais enxuto. De maneira geral, utilizar serviços gerenciados por padrão. Então, se existe um serviço gerenciado, avalie ele primeiro a instalar aquele mesmo serviço dentro da sua máquina EC2. No caso do RDS, que é o exemplo que eu trago aqui, já fiz esse custo várias vezes. E o TCO dele sempre é melhor no RDS. Então, por mais que o RDS ele custe um pouquinho a mais que a EC2, o seu custo
de operar um banco de dados numa máquina virtual, por exemplo, é muito maior. Você precisa fazer backup, você precisa monitorar o banco, você precisa fazer restauração, atualizar patch, atualizar o sistema operacional. E o seu custo de homem-hora para fazer isso certamente vai ser maior do que se você mantiver lá no RDS. Uma coisa que pouca gente faz, mas que eu gostaria de deixar essa dica aqui. Sempre que você construir a sua aplicação, olhe para as transferências de dados. Transferência de dados pode impactar muito o seu custo. Então, às vezes, a gente constrói uma aplicação que se utiliza, por exemplo, de 2 regiões, ou a gente utiliza 2 zonas numa mesma região, mas que esse processamento não está muito bem otimizado. Então, a gente acaba tendo um problema que tem muito tráfego de dados entre as regiões ou as zonas. Isso representa um aumento muito grande de custo. Então, é uma dica aí que eu dou, porque às vezes a gente acaba não olhando muito para isso. Tá? Poucos foram os clientes que eu cheguei para olhar e fazer o well architected que tinham, de fato, olhado sobre esses custos de transferência de dados. O segundo foco de atuação é a gente adequar os nossos recursos à demanda. Então, por exemplo, olhar e entender os modelos de preço da AWS sob demanda. Por exemplo, sempre que a gente pega um determinado recurso, a gente vai ser pago de alguma forma. Então a gente tem, quando é uma máquina EC2, a gente vai pagar pelo tempo. Então a gente paga pelo tempo que aquela máquina ficou ligada. Então, se a gente, por exemplo, não precisa da máquina o tempo todo, vale a pena a gente ligar e desligar aquela máquina. E aí a gente vai conseguir reduzir o custo. Um outro modelo, né, e alguns outros serviços da AWS, eles funcionam baseado em volume. Então, por exemplo, quando a gente vai mandar uma mensagem para uma fila, ou a gente vai mandar um arquivo para o S3, a gente vai pagar por volume, ou seja, cada requisição que a gente envia. Então a gente paga por mensagem. Então é importante a gente entender que quanto menos mensagens a gente enviar, menos a gente vai pagar. E outros recursos, principalmente storage, a gente paga pelo tempo que a gente utiliza esse serviço. Então, por exemplo, se a gente tem um objeto que é salvo no S3, a gente vai pagar pelo tamanho daquele objeto durante todo o tempo em que ele ficar armazenado. Então, a gente paga, por exemplo, para escrever um objeto no S3 por volume, pela quantidade de vezes que a gente escreveu e leu os objetos do S3. Mas o tempo que ele vai ficar armazenado lá, a gente paga por esse tempo. Então, são 3 dimensões que a gente tem, por demanda, por volume e por tempo. A gente entender isso e adequar a nossa arquitetura da melhor maneira é fundamental para a gente conseguir ter uma arquitetura otimizada. O terceiro grande pilar de atuação é a gente conhecer os gastos, né? Como já diria a velha máxima, quem não mede, não gerencia. Então, se a gente não consegue entender o que está acontecendo no nosso ambiente, conhecer o nosso ambiente para que a gente possa saber exatamente onde a gente está gastando, com que aplicação, com que servidor, com que ambiente, se é produção, se é homologação, quanto está gastando em cada um, primeira coisa é a gente entender isso. Então, a gente tem que entender quem são os interessados pelo nosso ambiente. Quais são os níveis de envolvimento? São os desenvolvedores, equipe de operação, os product owners, o diretor financeiro. Quem tem interesse ali, quais são os interesses e quais são os orçamentos que a gente vai definir para cada uma dessas arquiteturas, né? Para cada um desses ambientes, para dessas aplicações. E aí a gente precisa implementar um modelo de governança de custos. É fundamental que todos no time estejam cientes dos custos. O desenvolvedor precisa entender que quando ele cria uma aplicação que se utiliza de uma fila ou se utiliza de um banco, de um S3, por exemplo, aquilo tem um impacto em custo. Então ele precisa pensar a aplicação dele já entendendo que cada chamada pode gerar um custo. Então isso é bem importante, criar essa cultura de custos no time. E uma boa forma de a esses times e a esses projetos, né? A gente pode fazer isso de algumas maneiras. Uma delas é a gente usar contas AWS separadas. Uma conta de produção, uma conta de homologação, uma conta de desenvolvimento, de repente uma conta para a aplicação A, uma conta para a aplicação B, uma conta para o departamento de marketing. E isso pode parecer que vai ter um grande problema de operação. Não vai. Inclusive, eu tenho um webinar que eu fiz, vocês podem olhar aqui no canal da Solving, tem um webinar que vai estar o link na descrição do vídeo, para que vocês possam acessar e entender melhor como funciona esse ambiente em nuvem e a segurança e a governança no mundo ágil, com múltiplas contas. Tá? Não, usar múltiplas contas não necessariamente vai aumentar a nossa dificuldade de operação.
Uma outra solução que é importante, independente de estar usando em múltiplas contas, é a gente taguear recursos, né? Então a gente criar tags padrões, criar categorias de custos, por exemplo, centro de custo, ambiente, produção, homologação, nome de um projeto, nome de aplicação, camada de web, camada de aplicação, camada de fila, camada de banco de dados. Definir lá quais são as camadas para que a gente consiga entender qual a camada, qual a aplicação, o que está consumindo mais recursos. E por fim, se a gente monitora bem, a gente pode entender o ciclo de vida daqueles recursos. Então, se a gente não está mais usando um determinado recurso, se a gente não está mais utilizando uma determinada solução, de repente a gente pode terminar, a gente pode excluir aquele ambiente para não ficar pagando por coisas desnecessárias, para não desperdiçar dinheiro na nuvem. E o quarto foco de atuação é a gente otimizar o nosso ambiente ao longo do tempo. Para a gente otimizar ao longo do tempo, significa que a gente trabalha continuamente para maximizar o valor entregue por aquela nossa aplicação ao negócio. E aí a gente tem 4 principais áreas que a gente tem que avaliar, otimizar frequentemente. Aí é basicamente um processo realmente de melhoria contínua de avaliação. Então, alinhar a utilização dos recursos com aqueles requisitos que foram definidos. Então, nosso ambiente está dentro do orçamento, a eficiência desse custo, por exemplo, nosso ambiente cresceu em número de usuários, nosso custo eventualmente pode crescer, mas ele está crescendo dentro do esperado? Ou ele está crescendo muito mais do que o esperado? O ideal é que a gente consiga ter ganhos de escala. Então isso é uma coisa importante de se olhar, analisar e validar essas descobertas, né? Montar hipóteses, testar e avaliar. E sempre que sair um serviço novo, a gente pode avaliar esse serviço, para que geralmente a gente consegue numa feature, num serviço novo, ter algum ganho. Por exemplo, anualmente a AWS lança novas gerações de servidores. E às vezes a simples troca de uma geração, por exemplo, no passado, M4 para M5, R4 para R5, vai permitir você ter um custo menor e um desempenho melhor. E sempre siga na direção de usar serviço gerenciado. Se você ainda tem algum serviço que você usa numa máquina virtual, avalie frequentemente migrar para um serviço gerenciado, porque isso vai ser realmente bem importante para você reduzir o seu custo total de propriedade e o seu custo total de operação desse ambiente. Tá? Então, a gente entendeu aqui no pilar de otimização de custos que ter conhecimento sobre os nossos gastos é fundamental, é a chave para que a gente possa maximizar o valor para o negócio. O pilar de otimização de custo do Well Architect visa atingir esse objetivo através de 4 focos. Utilizar recursos com bom custo-benefício, alinhar a oferta de recursos com a nossa demanda, monitorar e ter governança sobre os gastos e a otimização ao longo do tempo. E um grande aliado para que a gente possa ter essa otimização ao longo do tempo e o monitoramento dos nossos custos e do nosso ambiente é a utilização de ferramentas. Então, é fundamental a gente utilizar ferramentas que possam monitorar e acompanhar os nossos gastos. E para falar melhor sobre ferramentas, eu quero convidar aqui meu amigo Henrique Vaz. Henrique Vaz é CEO da Clean Cloud. Ele vai contar um pouco mais para a gente sobre como as ferramentas podem otimizar. Henrique, agora é com você. Bom dia, Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar com você aqui nesse webinar. Meu nome é Henrique, sou CEO, um dos fundadores da Clean Cloud, parceiro de longa data da Solving, e vou falar agora com vocês porque é tão importante ferramentas para otimizar custos na AWS. Em primeiro lugar, merece destaque que a AWS tem centenas de serviços e lança novos serviços, centenas de novos serviços a cada ano. Então é impossível alguém saber exatamente quantos, conhecer em detalhes e saber quais são os custos e métricas de cada um desses serviços. E uma ferramenta automatiza esse trabalho manual de fazer essa análise, além de ser muito mais assertiva do que o ser humano. E aí o time de DevOps, infraestrutura e cloud pode focar no negócio, em melhorar a entrega do produto. E o que a Clean Cloud faz? A Clean Cloud é uma plataforma de gerenciamento e otimização de custos em nuvem AWS. Com dashboards e relatórios customizáveis, você consegue entender cada custo de todos os serviços da AWS. Também relatórios com taxas de câmbio, impostos para saber quanto gasta, alarmes para evitar desperdícios, governança em que você consegue dar permissionamentos diferentes para cada pessoa na sua nuvem
E quando fala em otimização, nós temos recomendações diárias e automáticas para reduzir custo, em que trazemos potencial de economia de cada uma delas. E você pode perguntar, qual que é a diferença para o Trusted Advisor? A Clean Cloud tem mais verificações do que o Trusted Advisor e cada uma delas são personalizáveis. O cliente pode mudar o parâmetro para atender exatamente as suas demandas. E a Clean Cloud, como eu disse no começo, é uma parceira da Solvay e você pode ter acesso a essa plataforma através da Solvay. Qual que é a vantagem disso? Em primeiro lugar, todo mundo tem um toolbox cheio de coisa e às vezes alguma delas passa. A Solvay pode ajudar com isso. Segundo, ela conhece a Clean Cloud muito bem, conhece muito bem seu negócio. Então ela faz uma leitura de todas as recomendações, de todos os dados que a gente captura para trazer o melhor resultado para o cliente. E os clientes de manutenção e suporte da Solvay têm acesso à Clean Cloud e espero que também se tornem nossos clientes. Um prazer estar com vocês. Boa tarde, bom dia. Obrigado, Henrique, mais uma vez aí por estar presente aqui no nosso webinar. E de fato, a gente usa a ferramenta Clean Cloud em todos os nossos clientes. Mas vamos pilar de otimização de custos, agora vamos entender como que a gente vai aplicar esse framework. Então, para começar, antes da gente olhar para o Well Architected, até antes de começar a olhar as questões do Well Architected, eu acho que vale a pena a gente levantar 6 perguntas que todo dono de aplicação, todo responsável por ambiente na AWS ou em qualquer outro local deve se fazer. Primeiro, quais são as prioridades do seu negócio? Isso é muito importante. Nesse momento, a gente precisa de desempenho, a gente precisa de custo, a gente precisa de operação excelente, segurança. Quais são as principais prioridades que a gente precisa ter no nosso negócio? Segunda pergunta é, qual é o pior cenário possível? O que de pior pode acontecer com a nossa empresa? É o nosso dado vazar? É um cliente tentar fazer uma compra e não conseguir? É a gente passar do budget? É a gente querer fazer um deploy de uma versão nova da nossa aplicação e não conseguir? Entender a situação do nosso negócio vai ajudar a gente a entender quais são os limites que a arquitetura vai ter que lidar. O que é aceitável e o que não é aceitável. E nisso a gente chega na terceira pergunta. Quais são as restrições que a gente tem que são inegociáveis? Por exemplo, a gente tem uma regra, a gente tem que deixar o nosso ambiente no Brasil, por exemplo. Eu já escutei diversos gestores de negócio falando, não, meu dado precisa estar no Brasil. Por que precisa estar no Brasil? É uma regulação, uma legislação, existe um compliance que não tem jeito, tem que ter, precisa ficar no Brasil? Ou isso é uma regra interna da empresa, isso é um processo, foi uma decisão, às vezes até o que é pior, é uma tradição. Não é assim porque sempre foi assim. Isso é fundamental da gente entender. Porque o que é inegociável não tem jeito, a nossa arquitetura vai ter que adequar a ela. Mas o que de repente é algo que foi feito assim porque sempre foi, pode ser melhorado. Então, e um exemplo diretamente ligado a custo é, meu ambiente tem que estar no Brasil. Por quê? Porque ele sempre esteve. O ambiente do Brasil é o ambiente da Amazon mais caro do mundo. Se a gente tiver a opção de levar para outro local, provavelmente a gente vai melhorar nossos custos. Outra informação que é bem interessante é a gente entender quais são os dados que a nossa aplicação vai armazenar. Eles vão precisar de algum controle de segurança específico, tem que entender algum compliance com relação a esses dados. A gente vai precisar processar esse dado numa determinada velocidade. Qual é a característica dos dados? Porque isso vai determinar uma série de escolhas que a gente vai fazer na hora de criar a nossa arquitetura. Olhar para o time também é muito importante. Que habilidades a gente tem dentro do time? É importante conhecer as capacidades atuais do nosso time. Nosso time ele sabe uma determinada linguagem, ele está acostumado a trabalhar com bancos de dados relacionais, não relacionais. Que tipo de tecnologias ele tem conhecimento? Porque isso vai determinar que tipo de tecnologias a gente vai ter que treinar o time. Porque sem o devido treinamento, muitas vezes a gente utiliza tecnologias inadequadas, tecnologias que vão levar para a gente um grande custo na AWS. E por fim, mas não menos importante, a gente precisa entender qual é o prazo do projeto. Então, por exemplo, se a gente precisa que o projeto esteja no ar em 1 mês ou em 6 meses,
aliado à habilidade que o time tem, a gente pode decidir qual tecnologia vai usar, ou de repente, que tecnologia a gente vai usar no primeiro momento e que tecnologia a gente vai usar no segundo momento. Super importante a gente entender qual é o prazo daquele projeto e quando que ele precisa estar no ar. Tenho certeza, pela prática de mais de 10 anos trabalhando com computação em nuvem ou com as tecnologias da computação em nuvem. Se a gente consegue responder essas 6 perguntas, a gente vai conseguir começar a traçar uma boa arquitetura e não simplesmente fazer pelo que já estamos acostumados a fazer ou pela tecnologia mais fácil que a gente tem. Essas 6 perguntas são o principal para a gente começar. Depois disso, a gente pode aplicar o framework. A gente vai precisar definir qual é o peso e a importância de cada um daqueles pilares, né? Segurança, confiabilidade, eficiência de desempenho, excelência operacional, otimização de custos. Quanto cada um é mais importante para a gente? Como é que a gente prioriza eles? Se a gente tiver que botar numa escala do mais prioritário para o menos prioritário, como é que vai ser essa nossa escala? Então isso vai ajudar a gente a definir qual pilar a gente precisa dar mais foco na hora que a gente for executar os reviews, né? E aí a gente entra num workshop. Em geral, a gente marca com os clientes um workshop ou um dia inteiro, ou principalmente nesse momento de atuação online, 2 dias de 4 horas, ou eventualmente, às vezes, 4 dias de 2 horas, mas que a gente possa executar cada um dos pilares e num evento que a gente chama de Well Architected Workshop, para entender esse cenário atual, e a partir disso a gente sai com um diagnóstico dos itens de alto risco para o ambiente, médio risco, e também itens que estão já ok, não precisam de nenhuma melhoria. A partir dessa revisão, a gente consegue montar um plano de melhoria com ações de ganho rápido, de curto prazo, que a gente pode executar para melhorar muito a maturidade e a arquitetura do nosso ambiente, e também ações de médio e longo prazo, onde a gente precisa talvez transformar um pouco nossos processos, nossa aplicação, para se beneficiar mais completo da proposta de valor da AWS. Agora, eu não podia deixar de terminar esse webinar sem falar sobre inovação. Cada vez mais a gente está tratando de melhoria, cada vez mais a gente está tratando de usar melhores tecnologias. Para vocês terem noção, na nuvem da AWS no ano passado foram mais de 2.500 lançamentos de novos serviços ou novas funcionalidades. Então, é praticamente certo que a sua melhor arquitetura hoje não vai ser a melhor arquitetura para a sua aplicação daqui a um ano. Talvez até menos, mas certamente daqui a um ano não é a melhor arquitetura. Então é fundamental a gente ter o conceito de uma inovação constante para que a gente possa sempre ter a melhor arquitetura. E como que a gente mantém essa otimização? Primeiro, super importante a gente utilizar ferramentas para analisar em tempo real o nosso ambiente, como por exemplo a Clean Cloud, que o Henrique acabou de apresentar para a gente. Elas vão ter uma análise constante sobre o nosso ambiente, sobre as atividades que a gente precisa fazer, como por exemplo, eu ainda estou usando aquele disco, eu tenho algum snapshot que está lá sendo há muito tempo, que a gente não utiliza, de repente um servidor que está ligado, mas que não tem nenhum processamento há mais de um mês. Essas ferramentas elas ajudam a gente a reduzir custo, elas ajudam a gente a otimizar os custos que a gente está usando, porque não tem por que a gente pagar um ambiente que a gente não usa. Pode parecer bobo eu falar que não tem por que a gente pagar um ambiente que não usa mais, mas acredite, o que mais a gente vê nos clientes, e eu arrisco dizer que 100% dos clientes que eu olhei até hoje tinham algum nível de desperdício na nuvem da Amazon. Simplesmente por algum ambiente que subiu, testou, alguma máquina que foi superdimensionada e não é utilizado mais, e as ferramentas vão ajudar a gente a olhar para isso e acompanhar isso. Isso é um dos grandes motivos de, na nossa operação, dentro da Solving, a gente utilizar o Clean Cloud com todos os nossos clientes. Mas é mais do que isso, é importante a gente reavaliar a nossa infraestrutura constantemente e muitas vezes tomar decisões difíceis. E quando eu falo tomar decisões difíceis, é porque às vezes a gente precisa refazer aquilo que a gente já fez. Porque naquele momento a gente não tinha uma determinada tecnologia. Então quando a gente fala, por exemplo, de serviços de computação, a gente tem N formas diferentes de colocar um determinado código para rodar, para executar dentro do nosso ambiente na Amazon. A gente pode utilizar
servidores, EC2, a gente pode utilizar o ECS, que é o Elastic Container Service, que tem forma de orquestrar containers tanto em EC2 quanto em Fargate, que é uma nova forma de rodar containers na nuvem sem precisar de máquinas virtuais, porque ele cria uma micro máquina virtual apenas para aquele container. Ou eventualmente o Lambda, que é uma função como serviço na nuvem da Amazon, onde você pode rodar o seu código e ser tarifado apenas pelo tempo de processamento de uma determinada requisição. Serviços de banco de dados, a gente tem o EC2, o RDS, o Aurora, o Dynamo, Athena. De repente, a gente escolheu utilizar um serviço por conta de uma restrição ou porque não existia uma determinada ferramenta na época, mas que agora já tem. Cada um dos serviços vão ter vantagens e desvantagens. E é importante a gente entender essas vantagens e desvantagens para escolher qual que é o mais adequado para aquele nosso caso. A única certeza, como eu falei, é que essa solução vai mudar. Porque de repente um serviço que não era adequado porque não tinha uma funcionalidade naquele momento, pode passar a ter. Por exemplo, o Lambda. O Lambda, quando foi lançado lá em 2014, ele não era capaz de ter, por exemplo, um cenário que a gente tem 1000 requisições simultâneas. O Lambda não conseguiria atender isso naquele momento. E conforme ele evoluiu, hoje ele já consegue atender muito mais do que 1000 requisições simultâneas. Então é importante a gente entender para um determinado serviço como que ele funciona, as restrições, e entender também acompanhar essa evolução. Isso é uma das grandes vantagens de ter um parceiro AWS acompanhando a sua evolução dentro do mundo da Amazon, porque na hora que você tem o parceiro está ali acompanhando diariamente os lançamentos da AWS para poder melhorar o seu ambiente. E aí a gente consegue, através desses cenários, criar um ciclo de novas ideias, a gente experimenta porque a gente está seguindo aqueles princípios da boa arquitetura que a gente falou lá no início do webinar, avalia e a gente consegue ter feedback. E esse ciclo virtuoso de melhoria contínua vai nos levar a ter uma arquitetura cada vez mais otimizadas. E na hora que a gente realiza escolhas segmentadas, o que eu quero dizer com escolhas segmentadas? Se a nossa aplicação ela está muito bem modularizada, muito bem compartimentalizada, a gente consegue resolver e reduzir um risco, por exemplo, de uma mudança de arquitetura que precisa ter uma mudança enorme em toda a aplicação. E se a gente para pensar que a nossa arquitetura, nossa aplicação, os diversos componentes da nossa arquitetura, eles vão estar sempre em constante evolução, a gente está construindo a nossa arquitetura para ela sempre evoluir, sempre mudar e sempre incorporar novas ferramentas. Então a gente entende que quando a gente fala sobre lock-in, e é uma coisa que é muito falada na nuvem, eu não quero usar aquele serviço da Amazon porque eu vou ficar preso à Amazon. Isso é um mito. Se a gente cria uma boa arquitetura, a gente não tem lock-in. Porque uma boa arquitetura, ela está pronta para evoluir. E ela está pronta para que você possa estar sempre avaliando novos serviços e trocando aqueles componentes para que eles possam cada vez melhor se utilizar. E de fato, na hora que você vai usar, por exemplo, um serviço gerenciado como um Lambda ou uma fila SQS, se você está usando um serviço da nuvem, sim. Se você for querer migrar para outra nuvem, você vai ter um esforço para utilizar. E muita gente usa esse argumento do lock-in para não utilizar serviços mais otimizados na nuvem e acaba utilizando simplesmente servidor. Na hora que utiliza simplesmente servidor, o que acaba acontecendo? Seu custo sobe. Você não está utilizando um ambiente tão otimizado assim para custo. Então, tome muito cuidado com o mito do lock-in. Uma boa arquitetura, ela é pronta para evoluir. Lembra disso? Era um princípio lá no início da nossa apresentação. E se ela é pronta para evoluir, você não tem lock-in. Você não tem nem lock-in no Lambda e não é preocupado que você qualquer dia pode querer sair da AWS. É você não querer ter o lock-in no Lambda, porque você tem certeza que daqui a alguns anos a AWS vai ter lançado um serviço melhor do que o Lambda, que vai fazer todo o sentido você migrar a sua aplicação. Então é por esse motivo que uma boa arquitetura não tem lock-in a nada, a nenhum servidor, a nenhum serviço específico, a nenhum provedor. Tá? Então, vamos tomar muito cuidado com essa questão do lock-in, que eu escuto muita gente falar, muita besteira por aí sobre isso. Toda boa arquitetura ela tem que ser pensada em evoluir. E se a arquitetura é pensada para evoluir,
a gente vai sempre mudar e a gente nunca vai estar preso a um determinado serviço, software, licença, nada. Porque a gente pode sempre evoluir. E isso vai trazer maior agilidade, maior inovação para a nossa aplicação. Tá? E, por fim, a gente precisa sempre avaliar também os novos serviços. Como eu falei ao longo da toda a apresentação, a nuvem da Amazon está sempre lançando novos serviços. No passado foram mais de 2.000, esse ano certamente serão mais. Já temos com certeza mais de 1.000 lançamentos agora, em maio de 2020, já na AWS. É como se a gente tivesse em torno de 5 lançamentos em média por dia. Então, assim, é muita coisa e a gente precisa olhar para esses serviços. Mas é importante ter cuidado. Assim, a gente sabe que vai ter novos serviços e a gente não pode cair na falácia, uma armadilha de querer sempre usar a última e maravilhosa tecnologia. Saiu, vou usar. Calma. É preciso ter uma decisão baseada em dados, é preciso ter uma decisão muito consciente na adoção de um novo serviço. Em geral, né, a gente pode até migrar para um serviço que não nos atende. Como eu falei, o Lambda, quando ele foi lançado, ele tinha algumas restrições, ele tinha poucas linguagens, ele não conseguia ter tantas chamadas simultâneas ao mesmo tempo, e ele foi evoluindo. Conforme ele foi evoluindo, mais casos de uso foram capazes de ser abarcados pelo serviço. Então é bem importante a gente entender qual foi o caso de uso e de lançamento do serviço, que todo serviço seria lançado com o primeiro caso de uso, ali para um determinado conjunto de restrições, e depois ele vai evoluindo, para que a nossa decisão na avaliação de um melhor serviço ela seja racional. Isso é bem importante. Tá? E a gente olhar para o serviço não só no seu lançamento. Quando a gente fala de novidades, e a gente fala de mais de 2.000 novidades no ano passado que a AWS teve, a gente não está falando só de um novo serviço. A gente está falando de uma nova feature ou uma nova característica dentro de um serviço. Então o serviço vai evoluindo. De repente, após aquela evolução, ele pode fazer sentido para a nossa arquitetura. E aí algumas perguntas críticas para direcionar essa avaliação. Antes de qualquer avaliação de um novo serviço, minha recomendação é que você faça essas 3 perguntas. O serviço que eu vou usar é uma versão gerenciada de algum componente que eu já uso, que já é uma tecnologia nova? Então, por exemplo, estou usando um banco de dados numa máquina virtual. A Amazon lançou um serviço novo que é aquele banco de dados que eu uso de maneira gerenciada. Recentemente, teve o lançamento do MongoDB como DocumentDB, do Cassandra gerenciado com Keyspaces. Então, a gente tem vários serviços que são lançados e que a gente já utiliza. Então, assim, se é uma versão gerenciada de algo que a gente já utiliza, vale muito a pena avaliar. O estado atual, mas a gente precisa entender se o estado atual do lançamento atende às nossas necessidades. O nosso caso de uso já está contemplado naquele serviço? E, por fim, qual é o nível de esforço necessário para a gente ajustar a arquitetura para incluir aquele novo serviço? Quanto maior for aquele esforço, mais a gente deve refletir sobre a inclusão e os benefícios desse novo serviço na nossa arquitetura. Então, lembre sempre, não há uma arquitetura definitiva. A melhor forma da gente sempre utilizar as melhores ferramentas e entregar o melhor valor para o nosso negócio é a gente encarar que não há uma decisão final sobre qual é a melhor arquitetura. As aplicações, né, as definições de aplicações bem arquitetadas, elas são sempre baseadas em dados. E conforme o nosso dado evolui, as demandas da nossa aplicação evoluem, a gente vai trazendo novos elementos de arquitetura, novos elementos para o nosso ambiente. E é sempre importante a gente estar avaliando isso. E a AWS está sempre inovando, constantemente. Em média, como eu falei, 5 lançamentos por dia. Então é bem importante a gente reavaliar frequentemente a nossa arquitetura. Tá? E, chegando agora aqui na nossa conclusão, gostaria de convidar também um amigo meu, Douglas. Douglas, ele é CTO da Cilia, uma startup lá de Goiânia. Queria trazer o Douglas aqui para contar um pouco mais sobre a experiência dele com o Well Architected. Douglas, agora é com você. Opa, beleza? Bom dia, Pedro. Tudo bom? Então, pessoal, eu sou o Douglas, eu atualmente estou como CTO na Cilia Tecnologia. E para contar um pouco o que a gente faz, bom, nossa empresa
ela foi fundada em 2012, né, uma grande vantagem competitiva, porque a gente já nasceu usando os recursos da AWS. E para vocês entenderem um pouco de como a gente trabalha ou de como o nosso software atua, a gente pensou em fazer um software para auxiliar as oficinas e as seguradoras na elaboração de um orçamento para reparar veículos. Por exemplo, se você bate seu carro, você vai ligar na seguradora, nesse momento você vai avisar a seguradora, bati meu carro, vou levar na oficina tal. Quando você chega nessa oficina, essa oficina ela vai estar usando o nosso software para ajudar a elaborar o orçamento, né? E ver quanto vai custar para reparar o seu veículo. Nesse momento, eles também vão bater fotos do seu veículo e fotos de documentos também. Bom, para vocês entenderem um pouco sobre os nossos clientes, nós estamos aí nas 10 maiores seguradoras do mercado nacional, nos 6 maiores frotistas e locadoras. Também estamos com mais de 3.200 oficinas de funilaria e mecânica. E também um pouco dos nossos números, né? A gente tem em média 5.000 orçamentos por dia. O que é isso? São mais de 5.600 carros batidos todos os dias. Dentro de um mês, a gente tramita aí em torno de 800.000 peças de carros substituídas. E para vocês terem uma ideia, só no ano de 2019, na nossa plataforma movimentou mais de 2,8 bilhões de reais em peças, né? E também em torno de mais de 17 terabytes de fotos e documentos. Bom, um pouquinho da nossa história aí, entre 2016 e 2017, por exemplo, o mercado realmente resolveu apostar na gente, o nosso crescimento foi muito grande. E por conta desse crescimento também vem diversas dificuldades também, né, em lidar com isso, e foi onde a gente encontrou a Solving, e eles vêm nos apoiando em vários serviços desde então. E principalmente recentemente a gente tem executado aí em parceria com a Solving o Well Architected, e nós tivemos diversos insights, foi uma experiência incrível, está sendo uma experiência incrível, né? Principalmente porque mesmo que a gente tenha muito conhecimento em AWS, nós percebemos que a gente podia melhorar. E nós tivemos, com o Well Architected, principalmente em diminuição de custos, nós saiu dali diversas ações e tem sido assim, uma experiência incrível, né? E Pedro, obrigado aí pelo espaço e até breve. Valeu. Obrigado, Douglas. Obrigado pela sua participação e pela parceria nesses anos em que a gente trabalha junto no crescimento da Cilia. E para fechar, eu trago aqui uma frase do Werner Vogels. O Werner Vogels ele é CTO da Amazon.com e no keynote do Amazon Reinvent 2017 ele falou: arquiteturas do século XXI são controláveis, resilientes, adaptáveis e baseadas em dados. Se a gente tomar os princípios que a gente falou do Well Architected, principalmente do pilar de custos que a gente falou hoje, a gente consegue criar uma arquitetura, usar serviços que vão criar a nossa arquitetura do século XXI, pronta para o crescimento e para a disponibilidade da nossa empresa, gastando sempre apenas aquilo que a gente precisa. A gente tem que sempre saber, a infraestrutura em nuvem é dinâmica. A nuvem tem otimização constante e sempre está saindo novos serviços. Ou seja, a gente sempre tem a oportunidade de melhorar a nossa arquitetura. Lembre-se que eu sempre falo, a melhor arquitetura de hoje não será a melhor arquitetura daqui a um ano. Certamente. Certamente teremos novos serviços, certamente teremos novas formas de trabalhar as opções na nuvem. E é muito importante, na adoção desses novos serviços, a gente utilizar metodologias validadas e testadas em dezenas, centenas, até de milhares de clientes ao redor do mundo, como, por exemplo, o Well Architected Framework, que a gente viu aqui hoje. E, durante esse momento que o mundo todo está passando, esse grande desafio que estamos passando no mundo todo, a Solving está oferecendo um assessment gratuito de melhoria de custos no ambiente da Amazon, dos nossos clientes e também de qualquer empresa que tenha essa necessidade.
Portanto, no link da descrição aqui do vídeo, na descrição do vídeo tem um link onde você pode agendar uma reunião com os nossos especialistas e entender se você é elegível a esse assessment gratuito. Queria mais uma vez agradecer a participação de todos vocês. Obrigado demais pela sua presença, por assistir esse webinar e também pelas perguntas que tivemos ao longo do chat. Quero também convidar a todos a acompanhar nossas redes sociais, acompanhar as nossas mídias sociais e a gente vai apresentar lá os próximos webinars. Pessoal, um ótimo dia a todos, boa semana, fiquem bem, fiquem em casa, saúde para todos e tenho certeza que com a união nós vamos passar por esse desafio. Grande abraço e até mais.